Então, Silas, vamos começar aqui gravando e vamos relembrar esse momento muito importante. É uma década muito vitoriosa do futebol cearense, com o Ceará e o Fortaleza Sim. ganhando, né, 3 Copas do Nordeste cada time, mas o nosso foco é a de 2015, a primeira do Ceará, com um time que eu me lembro muito bem, jogava muito bem, funcionava muito bem. Eu estive recentemente com o Ricardinho e com o Magno Alves, os dois fizeram questão de falar do trabalho do Silas, os dois falaram, a gente tem que falar do Silas, o professor era fantástico. E eu queria que você lembrasse isso, essa sintonia entre você e time que fizeram aquele Ceará tão vencedor. Primeiro, um abraço grande para vocês aí. É sempre uma alegria, né? Falar com vocês de Fortaleza, do Ceará. E eu comecei no Fortaleza, né? Junto com o Zete, mas tive a minha assim ascensão como treinador no Ceará. E graças ao Evandro Leitão, que topou a aposta, né? Eu, um treinador jovem, o Robson também, os dois ali, presidente e vice-presidente. E a gente entra assim no momento onde o futebol baiano estava acima do nosso futebol cearense. Mas isso aos poucos foi mudando, foi se equivalendo, e hoje já não é mais assim faz tempo, né? Graças aos trabalhos começados aí pelo Sérgio Soares, né, o próprio Wagner Mancini, eu estive ali também, depois o Guto Ferreira, ou seja, todos aqueles que passaram ali no futebol de Fortaleza e puderam ir cada um colocando um pouquinho até chegar agora Rogério Ceni no Fortaleza, Vojvoda no Fortaleza, o próprio Wagner Mancini no Ceará, ou seja, hoje é o Léo? Léo Condé. É o Léo Condé. Hoje o Léo Condé, o Léo também vem trilhando aí uma carreira bonita e vitoriosa, né? O próprio Guto Ferreira no Ceará fazendo história também. Então isso é muito muito legal. Bom, já falei bastante de Fortaleza, agora já tá bom. Agora vamos falar só do vovozão aqui e da nossa história linda dessa conquista que foi invicta, né? Ela foi invicta e a nossa. Eu acredito que a nossa vitória contra o Salgueiro lá foi a vitória do título. Jogo muito difícil, o Magno Alves com febre, nosso capitão e atacante, goleador. E ali, assim, ele foi pro jogo. Gol do Fernandinho, golaço, outro golaço do Ricardinho, duas bombas no ângulo, né? Então ali eu acho que marcou não a qualidade do time, mas a qualidade interior do time, de força, de união, de vontade. Acho que ali selou para a gente internamente que a gente ia ser campeão. Quando você vai contar para alguém sobre 2015, sobre aquele título, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Além desse jogo contra o Salgueiro, claro que você citou, o que, que vem na cabeça daquela decisão, dos 2 jogos contra o Bahia? Na verdade, a gente enfrenta o Vitória na semi, né? A gente empata em casa, todo mundo ficou muito apreensivo com o empate 0-0 lá no Castelão. E depois a gente vai lá pro Barradão e faz 2-2, gol de pênalti do Ricardinho e um golaço do Marinho. Acho que foi primeiro o gol do Marinho, né? E depois o gol de pênalti. E a gente ali também com aquela certeza que a gente ia ser campeão. E o jogo contra o Bahia, cara, o Bahia tinha Souza, o Bahia tinha Biancucci, o Bahia tinha Chiesa, o Bahia tinha o Giano no gol. E lá na Bahia sempre até então, aquela dificuldade do futebol cearense de vencer, tanto contra o Vitória como contra o Bahia. E aí eu enfrentando o Sérgio Soares, que tinha perdido, né, a final da Copa do Nordeste, acho que um ano anterior, como treinador do Exatamente. Ceará, Contra o esporte. e eu tendo que enfrentar o Sérgio Soares, meu amigo, meu irmão, e eu senti assim o peso disso quando ele entrou em campo lá no Castelão. Ele foi aplaudido pelo torcedor do Ceará. Eu falei, caramba, se não ganhar hoje aqui, ele não sai daqui. Mas a vitória 1-0 lá na Bahia, com aquele gol do Ricardinho, com uma jogada fantástica do Samuel Xavier, que essa semana tem sido destaque aí pelo gol contra o Santos, né? E aquela polêmica contra o Neymar ali. Samuel Xavier, nosso lateral, cruza e o Ricardinho pega de primeira ali, faz o gol. E depois no Castelão,
E aí eu preciso fazer um agradecimento à torcida, que eu já fiz em um passado bem recente, a Rua de Fogo. Quando eles fizeram a Rua de Fogo, eu falei pro Diego Serri, que era o diretor no momento, eu falei, Diego, eu não vou nem dar preleção. Eu só vou falar do Bahia, né, a força que eles têm e tal, e não vou falar da gente, eu não vou falar nada, porque falar o que eles fizeram ali já foi a preleção. E aquele jogo era para ter terminado 5-1 para nós, né? A gente jogou muito bem, a gente superou o Bahia em tudo, e gol do Charles, gol do Gilvan, o Luiz Carlos pegando tudo lá, e aí depois eu coloco o Thiago Cametá junto com o Samuel Xavier pelo lado direito para fechar ali, que eles tinham colocado o Paulista ali, que cruzava muito bem. E aí o Jean faz 2 defesas ali, 3 na verdade, uma dos pés do Marco Aurélio, uma nos pés do Wesley e outra uma cabeçada do Magno Alves. Então, assim, foi para mim, um jogo histórico. Assim, eu fiquei, aquele foi um dos dias mais felizes da minha carreira como treinador. Ô Silas, você tem uma carreira de jogador, de treinador, de jornalista esportivo também, sempre muito vitorioso, né, em tudo que você faz. Em que lugar está na sua vida essa conquista de 2015? Assim, apesar de ter sido uma Copa do Nordeste, para quem tem um quadro com seleção brasileira, com todos esses times que você passou, no primeiro momento pode, Copa do Nordeste, beleza, ganhou ali. Mas eu imagino que não, eu imagino que tem um destaque muito grande, né? Tô certo? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui na minha. Eu não quis fazer uma galeria, uma sala de troféus. Eu fiquei com vergonha de fazer. Eu acho que não é muito do meu perfil. E aí, quando a ESPN a gente começou a fazer as entrevistas remotas, aí eu pedi para minha mulher, faz assim, só tipo um painel aí para a gente fazer dali e tal. Então eu coloquei alguns troféus aqui, que dá para ver ali, né? A Copa do Mundo de juniores, tal. Não quis fazer mais essa daqui. Ela está num lugar privilegiado aqui, assim como a minha coleção de camisas. Tá, a minha camisa. Eu tenho várias dessa aqui do vovô, hein? Não é uma só, não. Eu tenho várias. Não me peçam que eu não vou dar de presente a camisa do Ceará para ninguém. E na minha coleção guardo com muito carinho, fico assistindo. Esses dias assisti o jogo contra o Vitória, assisti os jogos contra o Bahia, assisti o jogo contra o Salgueiro, assisti o jogo contra o Fortaleza também, que a gente elimina o Fortaleza na Copa do Nordeste. E então, assim, foi muito muito gostoso e assistir com os filhos também, né? Que os filhos assistam e relembrem, né? Os dois estavam lá, a esposa estava lá, foi muito, muito legal. E lá se vão 10 anos, hein, Silas? No instante, cara, passou 10 anos. 10 anos, 10 anos. Mas vão passar, bom, eu vou fazer 60 agora, então também não vou exagerar, né? Mas vão passar mais 30 anos, o Sila com noventinha ali, já meio, nós vamos lembrar disso aqui, ela vai estar aqui ainda, guardada, e nós vamos falar, olha, já se passaram 40 anos da conquista e a gente ainda vai lembrar dela. Pois, Silas, muito obrigado por receber a gente. É sempre um prazer falar com você. Todas as vezes que eu pude te entrevistar na época que você estava aqui, sempre foi um cara muito gente boa, muito educado, em hotéis, em viagens, que a gente ia perturbar na hora do almoço. Pô, dá uma entrevista aqui, você sempre lá, fazendo tudo de uma forma muito legal mesmo, assim. Você vê que é um cara que tá aí para ajudar a galera. Então, muito obrigado mesmo, de verdade, cara. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso É, convite aqui. eu que agradeço. Eu acho que era, sei lá, era um prenúncio, né, daquilo que aconteceria um pouquinho mais para frente. Agora nós estamos no mesmo time, né? Estamos do mesmo lado, eu sei. É. Às vezes você tem que insistir, às vezes até importunar um convidado, né? Nossa, a gente entrevistou o Gil lá na ESPN, o Gil ponta esquerda do Corinthians, e foi quase um ano ali, o Viola também, mas eu sei como que é, e a gente sempre teve uma relação boa com a imprensa quando jogador, agora a gente tem uma relação boa com os jogadores como imprensa, mas o Ceará Estado, a Fortaleza, a cidade e o Ceará Clube tem um lugar no meu coração para sempre. Obrigado vocês aí também por sempre entender, né, naquele momento, a posição do treinador, que é muito difícil. Mas, por outro lado, a gente sempre teve uma amizade boa e a gente está
festejando junto aí. Deus abençoe vocês aí, um grande abraço para toda a torcida do Ceará, para todos os ex-jogadores, aqueles que participaram, né? Meu muito obrigado. E a torcida também aí, Robson e Evandro Leitão, que eram os dirigentes na época. Tá bom? Um abraço grande. Valeu, Silas. Um abração. Tudo de bom. A gente se encontra. Com certeza. Valeu. Tchau, tchau, cara. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.